Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao PodVet, o podcast da Premier Pet sobre vivências e desafios dos médicos veterinários. Eu sou Silvia Correia, sou jornalista, sou médica veterinária e nessa segunda temporada a gente está tratando de alguns dos principais desafios cotidianos que a gente enfrenta aí dentro do consultório. Hoje eu tenho aqui comigo a doutora Renata Arruda e ela vai falar sobre prevenção jurídica para o médico veterinário. Afinal, é importante nós, profissionais da área clínica, conduzirmos os nossos atendimentos de modo a estar legalmente resguardados na nossa função? Essa é uma das perguntas que ela vai responder, mas muitas outras nos rondam todos os dias, né? Às vezes parece um aspecto que a gente considera menor, é menos interessante, parece menos relevante para a carreira, mas na prática clínica a gente descobre, sobretudo quando a gente é dono do próprio negócio, que é muito relevante. E quando a gente o médico veterinário é sempre dono do próprio negócio, porque ele é a prática clínica dele. Então é isso que a gente precisa começar a entender e é isso que a doutora Renata vai nos ajudar. Gente, Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nossa, eu que agradeço. Fico extremamente honrada por esse convite, falar aqui com você, com a Premier. Então, espero que seja produtivo para todo mundo. Obrigada, Renata. Bom, vamos começar contando um pouquinho para quem nos acompanha a sua experiência nessa área, né? Tá. Afinal, o que fez uma advogada virar quase uma médica veterinária? Então, você tem atuado aí na prevenção jurídica, trabalha hoje exclusivamente com a medicina veterinária, né, Renata? Isso. Bom, antes de fazer esse trabalho para vocês, médicos veterinários, eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, na área de consultoria. Mas sempre foi um desejo meu, sempre fui assim uma grande admiradora da medicina veterinária. Talvez uma advogada frustrada por não ter feito medicina veterinária, que era o meu desejo lá da infância. Só que aí eu fiz direito e, enfim, fui seguindo essa área. E quando eu conheci o direito médico, através do Marcos Coutro, que hoje é meu sócio na parte de processos judiciais, eu falei, nossa, onde eu estava que eu não vi isso antes? E aí eu já comecei a me especializar, já focada para a medicina veterinária. Então, desde 2018, eu trabalho com essa questão toda preventiva para o médico veterinário. Não só a prevenção, a gente também atua na parte que a gente quer evitar, que é o litígio. Então, nos processos éticos, nos processos judiciais. E hoje, de maneira exclusiva, para a medicina veterinária. Então, eu não tenho nenhuma outra atuação a não ser fazer esse trabalho para vocês, médicos veterinários. E você tem animal de estimação? Tenho. Quando eu comecei a fazer esse trabalho para vocês, eu tinha 4. Eu vim do Rio em 2014 para morar em São Paulo com 5 animais no carro. Tá vendo? Se você é um veterinário que queria ser advogado, temos advogados com perfil de médico veterinário. 5. E aí foi uma loucura, porque eram 2 gatos e 3 cachorros. Hoje, desses 5, eu só tenho 2. Todos já eram meio idosos. Hoje eu tenho 2. Um York, que deve ter uns 13 anos. Eu sempre erro a conta, era de 2009. e um vira-latinha de um gato fofo demais, que também tem lá pelos seus 12 anos. Então é muita história, também como cliente. Eu acho que isso é fundamental, essa percepção de como o cliente enxerga vocês, de como ele gostaria de ser tratado, porque muitas vezes é essa a resposta que a gente precisa, né? Não vai buscar na lei, lá na norma, não. É mais simples do que parece. É a percepção do cliente, que às vezes o médico veterinário perdeu. E você já teve experiências ruins? Já. Como cliente? Como responsável pelo cão, pelo gato? Já tive, minha família já teve. Então... De que natureza, Renata? De pouca empatia, de pouca escuta ou de protocolos errados, terapêuticos? Eu, particularmente, já vivenciei uma questão que é bastante polêmica, e aqui até vou fazer uma menção, a gente estava conversando sobre os gatos antes, era também com o felino, e que houve, a gente nunca abriu, a primeira vez que eu estou falando sobre isso, houve uma percepção, depois da morte, que havia um erro médico-veterinário. Mas, obviamente, não fiz nada, mas já houve isso também na minha família, e houve processo, inclusive, isso muito antigo, eu não me envolvi nessa questão, mas comigo, diretamente, já tive problema com falta de empatia, já tive problema com letra ilegível, de pegar da baia do animal, que minha cachorra estava internada, e eu perguntei para a veterinária, o que é isso aqui? O que está escrito aqui? E ela falou, não sei. Ah, que ótimo. É exatamente o letreirinho que deveria orientá-la. Jejum, por exemplo. Mas foi tão... Isso me marcou tanto, porque eu achei... Na época eu não fazia esse trabalho. Eu achei, mas se você não sabe como é que ela teve, né, o tratamento. Ela, peraí. Aí voltou, foi lá ligar para alguém. Depois ela virou e falou,
procurei no Google essas letras e não achei. Aí você pensa... Era alguma coisa abreviada, talvez, e ela não soubesse... Não era abreviada. Era uma letra ruim. Era uma letra... Eram algumas palavras muito, assim, de uma forma muito legível. E ela não estava conseguindo interpretar. Então, ela foi buscar aquelas palavras no Google para ver se era alguma coisa que realmente ela não conhecia ou se era apenas uma letra legível. No final, não conseguimos descobrir, ninguém pôde ajudar. Então, a percepção como cliente que eu tive é: minha cachorra não teve tratamento, né? Saiu desse lugar sem o tratamento, porque se aquilo ali, que é o que orienta vocês, ninguém soube responder, eu fiquei com essa dúvida, com essa sensação negativa a sair do estabelecimento. Então, isso acontece. Vamos pegar esse exemplo, Renata. Suponha que esse tutor, né, no caso você, mas poderia ter acontecido com outro, ele pode, ainda que o paciente saia bem, que o protocolo instituído tenha tido sucesso, ele pode pegar essa situação e transformar isso numa discussão judicial? Em geral, é esse problema que acontece, né? O cliente, ele não tem muita noção dessa questão técnica. Ele vai para o processo, muitas vezes, com uma percepção de erro, mas ele não tem essa noção como vocês têm. Então, às vezes, não teve erro, mas na cabeça dele houve um problema na assistência que foi prestada. Então, sim, eu sempre gosto de frisar isso para o médico veterinário. Vocês podem ser processados por qualquer coisa. Se isso vai gerar uma condenação ou não, isso é um outro problema para a gente discutir na defesa. Até que, porque como cidadã eu posso ir à justiça a qualquer momento que eu me sinta invadida nos meus direitos e nas minhas liberdades. Não é porque isso, na verdade, isso é um direito constitucional, um direito de ação. Então, todo cidadão tem esse direito. Então, a gente não tem como falar, mas por tão pouca coisa ela me processou, mas é verdade, isso pode acontecer. Então, a gente tem esse judiciário tão inflado por isso, porque quase tudo hoje a gente está judicializando, né? A gente está acabando de perder a nossa capacidade de resolvermos nossos conflitos, né? De maneira extrajudicial. Então, a gente não está perdendo essa capacidade de conversar, de intermediar e está virando questões éticas e judiciais. Então, esse problema que aconteceu comigo poderia, na mão de um outro cliente, ser interpretado como erro. Aí ele pede prontuário e a gente sabe que quando pede prontuário, às vezes vem um prontuário incompleto. Então, tudo isso acaba gerando um cenário para o cliente de que houve uma falha na prestação do serviço. E tem casos, Renata, que exemplos como esse, que aos ouvidos dos médicos veterinários pode soar um pouquinho banal. Era só uma letra ilegível. Claro que se a gente questionar o porquê que o bilhetinho está ali, né, ou a plaquinha está ali, perceba, se ela tem algum fim e esse fim não está sendo atendido, né, tem toda uma discussão por trás. Mas dúvida, né? Exato. Pegando isso como exemplo, você conhece casos que chegaram a uma condenação partindo de algo muito simples e sem um comprovado dano à saúde do animal? Porque o veterinário se atém muito a isso. Muitas vezes, não, gente, mas o bicho ficou bem. Eu posso ser condenada a despeito do desfecho? Sim, e, assim, o veterinário precisa saber, isso eu gosto de frisar nos eventos, nas palestras, que ele tem na cabeça que só o que vai gerar o processo é a morte, né? É o pior dano, é o óbito. Mas a gente tem processos onde esses animais estão ótimos. Esses animais estão em casa, estão bem, e para o cliente houve um problema naquele caminho. E que para ele houve uma lesão, eu me senti lesado, seja porque gastei dinheiro demais, seja porque você não chegou no diagnóstico, seja porque ele foi numa segunda opinião e a segunda opinião disse que o tratamento estava todo errado. Então isso tem acontecido. E eu já vi, infelizmente, casos onde todo mundo ali tinha a percepção de que não houve erro, mas a gente muitas vezes não tem elementos probatórios suficientes para demonstrar a diligência da atuação do veterinário. Então, a gente acaba tendo um prejuízo aí e isso pode gerar uma condenação. As mais comuns, Renata, decorrem do óbito, da morte do animal? As condenações mais frequentes, mais comuns, ou até os questionamentos na justiça mais comuns? Os questionamentos normalmente vêm porque, assim, isso gera uma frustração muito grande. Só que não é exclusivo do óbito o processo, né? Mas gera uma frustração muito grande no cliente quando o animal morre. Então, isso tende a gerar mais insatisfação, mais frustração e um processo para ele tentar entender o que aconteceu. Em geral é isso, né? O processo, o cliente busca uma resposta. Essa resposta não veio para ele.
ele de uma maneira prévia. Então ele vai lá tentar entender. Isso às vezes está explícito num processo ético. Por favor, faça alguma coisa. Eu preciso saber o que aconteceu. Então ele expõe isso e expõe também que não houve um pedido oficial de desculpas. E em geral eles repetem essas narrativas. É sempre muito frequente. É quase a mesma história contada de outras formas. E meu trabalho é tentar mostrar isso para o veterinário, que tem demanda que a gente não tem como evitar, mas tem demanda que é evitável. E a gente precisa saber fazer isso. E às vezes um pouquinho de conhecimento já consegue ter esse efeito para o veterinário e para o estabelecimento. E você percebe já isso como um ponto de atenção nos hospitais e nas clínicas? Percebo. Estão mais alertas a isso? Ainda bem, assim, tudo bem que aqui morando em São Paulo a gente está numa bolha, né? Então eu atuo para uma medicina veterinária que talvez não seja a realidade de outras cidades no Brasil, por aí. Mas aqui eu já vi, e Rio de Janeiro, são cidades assim que a gente atua mais, uma mudança muito grande do que era em 2018. Então, eu lembro que em 2018 eu perguntava assim, cadê o relatório cirúrgico? Mas a gente não faz. Era comum não ter, e ainda temos isso, bastante, mas era comum não existir. Não é que tá ruim, não tem. Então isso hoje eu vejo que eles às vezes já vêm me trazendo informações que sou eu mesma que já falei, então eles vêm repetindo coisas que já ouviram e eu acho isso muito positivo. Então essa mudança vem para agregar e não é para trazer burocracia, que infelizmente é aquilo que você colocou lá no início na sua introdução. É uma interpretação de que isso vai atrapalhar. Mas chato, né? Mas isso é importante mesmo. Será que isso aí não vai engessar a minha atividade? Então, dependendo do que vocês ouvirem ou forem fazer, talvez sim, possa ser que a gente engesse, mas não é o objetivo, pelo menos do meu trabalho preventivo, gerar um engessamento. Porque se a gente for falar, eu quero zerar o risco, então não vamos trabalhar, né? Então, porque zerando o risco é simplesmente fica em casa. Né? Não abre, fecha, né? Fecha o hospital e a clínica, que aí o risco fica zero do processo, né? Tem outro risco também, que é não ter como se sustentar, sobreviver. Pois é. Então, a gente quer fazer com que esse risco se minimize, mas blindagem não existe. Então, a gente vai querer fazer com que essa sua roda gire da melhor forma possível, né? Sem que isso gere um embaraço para a atividade, para a rotina do médico veterinário. Renata, vamos simular um atendimento para pegar uns pontos de atenção para o médico veterinário. Tá. Então, o sujeito chegou lá, o tutor com o gato, com o cachorro, pouco importa. Tutor, você gosta de proprietário, tutor ou responsável? Tutor não pode mais, proprietário, o sujeito se ofende, a gente fica com o responsável. Eu gosto de falar que a gente tem que chamar o cliente como ele quer ser chamado. Tá. Então, eu prefiro essa resposta. Na dúvida, responsável. Tá, então vamos lá, com o responsável. Os primeiros ruídos do atendimento, o primeiro cuidado que ele tem que tomar nessa primeira consulta. Tá, é isso que talvez falte, né? É escutar o cliente. Essa escuta e reprodução em prontuário. Então, isso é muito importante, porque, inclusive, isso hoje, lá na 1321, a resolução está colocando como item obrigatório, né? A 1321 é que regulamenta a cara do prontuário. É a única resolução que a gente tem na medicina veterinária que fala com mais detalhes sobre prontuário, mas também fala dos termos, fala dos documentos, né, na atividade de vocês. E lá no artigo 9º, ela traz os itens que são mínimos. Eu chamo assim, gente, isso é um mínimo que o prontuário tem que ter. Então, são as informações que o cliente traz. Então, é esse o cuidado que eu acho essencial que seja reproduzido em prontuário e para isso você precisa ouvir o cliente, né? Porque se também não ouvir, a gente não tem nada para reproduzir, para registrar. Então, esse primeiro contato com o cliente ele tem que se sentir importante, né? Ele tem que se sentir ouvido. Então, isso, gente, não tem a ver com jurídico, tem a ver com parte técnica. Tem a ver com a relação interpessoal, E né? a relação, porque, logicamente, a relação é o que vai gerar essa eventual insatisfação com o atendimento. Então, esse primeiro cuidado, né? Entende seu cliente, ouve, e às vezes isso falta pela rotina, não é nem por mal, não. Às vezes o veterinário tá cansado, está atendendo vários animais no mesmo dia. Então, é comum que ele talvez esqueça de perguntar. Então, por isso que eu falo que o sistema tem que ajudar vocês, para que você já saiba exatamente o que precisa estar ali, porque precisa ter uma estrutura mínima. Então, o veterinário vai esquecer. Então, a gente tem que agilizar essa rotina dele. Já coloca ali o que precisa ser questionado, o parâmetro tem que ser aferido. Nesse encontro inicial, a queixa de que eu não fui ouvido é recorrente?
Ah, com certeza. Eles não só no início, na verdade, eles reclamam isso mais no fim, né? Quando na cabeça do cliente, na interpretação dele, tudo deu errado. Então ele fala, ninguém me ouviu, há um descaso muito grande, o profissional não me procurou mais. Então, aquele problema que, em geral, acontece no atendimento, o que as empresas costumam fazer? Essa é uma opinião pessoal, tá? Chama um terceiro, o mediador. Vamos resolver com o terceiro. Isso, às vezes, é bom porque o próprio cliente não quer mais contato com o primeiro veterinário. Mas isso é ruim porque, em algumas situações, o cliente interpreta que, já que o veterinário veio falar comigo, é porque ele errou mesmo. Sim. É porque ele está fugindo da responsabilidade. Nem veio mais me questionar se o animal está bem ou se está mal. Não veio me pedir desculpa. Não veio me dar as condolências pelo óbito. Então, esse afastamento pode gerar uma interpretação de ninguém quis me escutar, enfim. Eu não acho isso tão bom quanto possa parecer. Então, eu vou afastar o veterinário do problema. Não, a gente tem que trazer o veterinário para a resolução. E se a gente, seguindo ali na nossa consulta imaginária, né, alguma coisa deu errado nessa primeira consulta e o cliente, sei lá, clínico, hospital, tinha um saque para ele reclamar. Faz sentido a gente convidar esse cliente para, poxa, vem aqui conversar conosco, estando o veterinário que estava na cena inicial, novamente na cena, acompanhado de um outro veterinário? Eu acho muito bom. É um formato que faz sentido? Totalmente. A questão toda está no início da sua frase, o saque. Uhum. É que ter um saque, ter uma ouvidoria, isso é uma ferramenta de gerenciamento de risco, porque é uma ferramenta para que você abra espaço para o cliente se manifestar. Às vezes ele não tem esse espaço, Silvia. Ou para onde ele vai? Ou ele vai para o Google, ou ele vai para o processo. Talvez agora me ouçam. Então é isso que a gente quer, resgatar esse cliente, retirar ele da cena da insatisfação. E se vocês conseguirem fazer isso de uma maneira eficaz, a gente minimiza muito as chances de problema, muito a chance de exposição em rede social. E muito provavelmente você ganha o cliente novamente, talvez um cliente perdido, né? Sim, e muitos. No hospital no qual eu trabalho, a gente recebe queixas e aí você olha e fala, nossa, que motivo bobo, com todo respeito, sim, né? Sim. Como o motivo é pequeno, de verdade relevante, como foi tão importante para essa pessoa. E às vezes basta ela se perceber ouvida, Renata. Alguém ligou para ela e ouviu. Não, gente, eu adoro vocês. Não, agora que vocês me ligaram, eu vou voltar. Então tá, que bom. Se sentiu importante. Se sentiu ouvido, importante. E quem não quer se sentir ouvido, importante? Exatamente. Vocês têm alguém que não quer, né? Exatamente. Aí eu pergunto pra você, o que tem de jurídico nisso? Só que, de alguma forma, isso tem totalmente um impacto no eventual processo judicial ou ético. Então, são protocolos que a gente precisa instituir. Mas isso de forma nenhuma significa uma burocracia, de forma nenhuma significa não humanizar o atendimento, pelo contrário. Porque eu sempre digo que se não tem esse relacionamento, alguma coisa está errada nessa conduta preventiva. Uhum. A gente não pode colocar protocolo acima disso. Sim. Na frente disso. Até na linha do processo de consentimento do cliente, uma vez eu ouvi uma veterinária falando assim, Renata, agora que a gente tem os termos, eu falo para cliente assim, porque antes quem entregava era a recepção. E aí a gente mudou a dança das cadeiras e quem está entregando é o veterinário. Então isso já induz o veterinário a falar, porque ele já não falava, porque ele nunca tinha lido o termo, então não vou falar nada, nem sei que termo. Então agora ele tendo que apresentar o termo, essa comunicação, ela precisa existir. Só que ela falava, Renata, eu falo para cliente assim, toma aqui, lê e depois a gente conversa. Eu falei, tá errado. Você primeiro tem que conversar e depois você apresenta a documentação, porque a documentação é o final de tudo. Então essa parte toda de saber ter essa habilidade de se comunicar faz parte da conduta preventiva. E isso não é engessar, isso é melhorar o atendimento. Até porque, né, Renata, é um termo de consentimento livre e esclarecido. Esclarecido. Então, o esclarecimento, ele tem que preceder o termo. Exatamente. Porque se a gente entrega o termo antes, esse documento vai assustar o cliente. E fora que não vai entender metade, né? Não vai entender, vai ser uma comunicação já dificultada. Então, ele tem que estabelecer essa confiança com o veterinário, não é com o termo que ele lê. Né? O cliente não compra aqueles contratos ou os termos que vocês apresentam, ele compra a confiança que ele depositou em você, porque você de alguma forma explicou o procedimento, a necessidade, os riscos, os benefícios, eventuais complicações, ele entendeu, então aquilo que ele for ler está materializando o que ele já ouviu. E cabe a pergunta, né? Veja se nesse papel aqui
tá o reflexo da nossa conversa. Exatamente. Ou, pelo menos os principais pontos dela. E aí eu não aceito alguém falar, mas isso vai ser muito ruim. Gente, isso só é transparência. O cliente tende a reclamar muito menos depois disso. Porque por mais que a gente saiba que vocês são excelentes profissionais, se qualificam, toda a gente qualificada aí, porque tem muitos veterinários bons. A gente sabe que tem a profissão tá difícil, que tem muita gente com ensino deficitário, mas tem muita gente boa. Sim. E aí eu falo, vocês fazem tudo de mais maravilhoso, uma potência, né? Tem centro cirúrgico que é uma NASA. E aí quando a gente vê que materializa o risco, infelizmente o animal morreu, isso não significa que o veterinário errou. Mas para o cliente, isso, quando vem como uma novidade, a possibilidade do óbito, isso tende a repercutir de forma negativa. Então, se você conversou, se você alinhou essa expectativa, isso é equalizar, né, essa expectativa do cliente, muito provavelmente ele não vai ter essa interpretação errada. Ele vai falar, puxa, que pena que aconteceu. Né? Então, é isso que a gente espera, que essa comunicação chegue a ponto... Lógico, o cliente pode ainda assim processar? Pode, mas pelo menos a gente tem tudo documentado. E até do ponto de vista do testemunho do envolvido, né? Até o seu testemunho, eu sei que a testemunha não é a maior das provas, mas quando você sabe que fez, porque a gente transpira o que a gente está dizendo de outras maneiras também, né? Quando você sabe que fez, você sabe que aquela conversa aconteceu, você consegue até dizer para o cliente, lembra quando a gente conversou? Eu me lembro que a senhora disse até que tinha tido um cachorrinho que passou por isso quando eu disse isso. Né? Esses exemplos, eles que de fato aconteceram, dão veracidade ao relato, né? É lógico. Só que é importante que o veterinário saiba que muitas vezes o cliente, ele esquece. E não é porque ele esquece por má fé, porque eu sempre falo que o cliente de má fé, ele é a minoria. Porque se a gente tivesse só cliente de má fé, a gente não tava todo mundo de porta fechada. A gente não tem o que fazer, né, Renata? De má fé, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem, exatamente. Não existe como a gente evitar que ele venha, né? Ele existe porque ele é uma pessoa desse nível que... Ixi, ele tem uma fé no restaurante, possivelmente, na oficina mecânica ele é também. Assim na vida dele. Ele é assim na vida dele. Existem pessoas assim. As pessoas talvez sejam mais difíceis hoje, estão cobrando mais, mas isso é uma realidade de qualquer profissão. E não, de vocês não vai ser diferente. Então, se a gente tem ali essa comunicação estabelecida com o cliente de uma maneira bastante transparente, a gente tem que lembrar que esse esquecimento dele é algo previsível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai registrar. Então, você registra a comunicação que você teve em prontuário e, quando for o caso, porque nem tudo demanda termo, né? Quando for procedimentos de risco, aqueles elencados lá na 1321, você tem que apresentar o termo e aí já está ali materializado aquilo que seria essencial esse cliente ter ciência e assinar antes do procedimento. Renata, a gente falha mais na comunicação, nas habilidades universais ali de relacionamento interpessoal ou na documentação do que a gente fez e disse? Os dois, Silvia. Hoje eu vejo esse cenário das duas formas. E em vários processos eu olho e penso, será que se não tivesse tido uma comunicação prévia mais elaborada, esse processo existiria? Em vários momentos eu acredito que não. E em vários momentos, isso aí não é uma dúvida não, isso é uma certeza. Se tivéssemos documentação, a gente não teria uma condenação. A gente teria uma defesa muito diferente, menos risco de condenação. Porque o risco jurídico é o risco de ser processado, e isso a gente tenta evitar com a conduta preventiva, e o risco de ser condenado. E aí precisa, efetivamente, que tudo aquilo que a gente ensina na rotina de vocês preventivamente tenha sido colocado em prática, preenchimento de prontuário, entrega dos termos, enfim, assinatura, armazenamento, tudo isso. Então, esse risco de condenação, muitas vezes, ele é maximizado porque a documentação não existe. A documentação é deficitária. Então, a gente fica numa situação bastante embaraçosa porque o veterinário sabe que fez certo. É aquilo que você falou, ele sabe que ele falou, mas, infelizmente, ele não tem nenhum recurso para comprovar. Não documentou. Exatamente. Renata, a gente está falando de condenações de quanto em dinheiro? A média em São Paulo é de 10 mil reais, a média. Mas o que para uma pessoa física, médico veterinário, volante, enfim, autônomo, não é relevante. Pois é. Né? E aquilo, muita gente ainda nem conhece a realidade. É mais dinheiro do que a média salarial do Exatamente. veterinário. Eu não acho pouco dinheiro. Até porque se a gente pensar num cenário de juros, que depois vem, né, juros, aí
esse montante aí pode acabar ficando um pouquinho maior. Então, isso é média, tem ações maiores. Né? Tem ações. Eu vejo ações aí que as pessoas já estão pedindo 100 mil reais de indenização, o valor da causa, né? Não significa que... Por danos morais? Danos materiais e morais, né? Então, material é aquele que ele efetivamente gastou e dano moral é a reparação pelo sofrimento, pelo dano, pelo sofrimento, pela dor desnecessária. Então, isso é muito subjetivo. Sim, né? imensurável, na verdade. Né? Não tem como mensurar, é bastante subjetivo, vai depender do caso concreto, vai depender do juiz. Então, e a gente também tem os processos éticos, que a gente não está falando de valores, efetivamente, né? Estamos falando de punição, né? Que no conselho. No conselho. Então, hoje os clientes também recorrem ao conselho. Então, são naturezas muito diferentes de processos, mas eles existem muitas vezes de forma concomitante, né? Então, o veterinário, às vezes, ele é processado na esfera judicial e na esfera ética ao mesmo tempo. Então, isso representa bastante desgaste para o profissional. Sim. E um desgaste não só financeiro, como emocional. Né? Acho que para mim o financeiro, embora importante, ele é o menor dos problemas. Quando eu vejo o que eles me retratam, né? Então, óbvio que a questão do dinheiro dá dor de cabeça. Hoje, muitos têm seguro já, né? O seguro de responsabilidade civil, que aí minimiza pelo menos esse impacto patrimonial. Mas a dor de cabeça é o que é mais difícil de lidar. Renata, né? E se o sujeito, num caso qualquer, sei lá, o paciente morreu ou não morreu e o responsável está questionando ali o quanto ele gastou e ele pede aquele dinheiro de volta. Olha, ele ficou aqui internado, eu gastei, sei lá, 5 mil reais, eu quero esse dinheiro de volta. Devolver esse dinheiro, por si só, elimina a chance do cliente à justiça? Então, depende. Porque, muitas vezes, o cliente, essa é uma dúvida de muitos veterinários. Quando eu devolver o dinheiro, então eu estou assumindo minha culpa. Então, de forma alguma, a devolução de valores significa uma confissão de responsabilidade, de culpa. Não significa. Mas o cliente pode interpretar assim? Pode. Então, tudo vai depender... E ele pede mais na justiça. Exatamente. Então, ele teve ali a devolução do que a gente chama de dano material. Então, ele vai na justiça buscar o dano moral. Isso pode acontecer. Por isso que é importante, em toda devolução, porque o que a gente está fazendo é uma transação, que vocês façam por escrito, que exista ali um acordo entre as partes de que esse cliente está abrindo mão do direito de ação dele, que ele não vai buscar a esfera judicial, a ética de responsabilidade, que ali zerou. Inclusive, precisa estar constando nesse documento que há um acordo de confidencialidade, porque ele também pode pegar e expor a situação em rede social. Então, a devolução pura e simples do dinheiro não significa que você não vai ter problemas, porque se for rede social, eu diria que é pior do que um processo. Sim, o impacto na rotina clínica do médico veterinário, que criticado, né, numa rede social, pode ser enorme. Enorme. E se o cliente assinar esse documento que você propôs, ainda assim ele pode ir à justiça, só que uma chance menor do médico veterinário perder, é disso que a gente está falando. Aí, com um documento desse assinado, fica complicado ele defender que ele ainda tem esses direitos. Então, a gente teria uma história boa para contar. E eu, na minha rotina, nunca vi. Tá. Nunca vi nenhum cliente que tenha assinado, e é bem frequente eles assinarem esses acordos, porque o veterinário pensa, nossa, uma dor de cabeça de processo, e então eu prefiro, ser feliz do que ter razão. Então eu vou devolver, e aí eu nunca vi, com esse documento assinado, o cliente ainda buscar justiça. Ele se sente satisfeito. Fica... Resolvida a questão. Resolvida a questão, ainda que ele tenha uma dorzinha, muitas vezes ele também não quer enfrentar um segundo desgaste, porque ele passou por um primeiro. Exatamente. A gente pode até discordar no mérito da questão, mas precisa reconhecer que para ele aquilo foi um desgaste. Eu sempre falo que todo mundo perde. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Mesmo que a ação seja favorável para o veterinário, sem dúvida nenhuma ele perdeu. E o cliente também está perdendo. Porque é essa percepção que a gente tem que ter. É difícil a gente ver alguém que vai processar por pura má-fé. Existe. Eu já tive um caso que eu tinha certeza que era má-fé. Só que, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, é um cliente que está realmente se sentindo lesado. Exato. A gente pode discordar. Isso. Nossa, mas isso não foi... Então, mas eu percebi assim... É quase aquela conversa, eu não quis te ofender, mas eu me senti ofendida. Exatamente. E sobre isso não cabe muito questionamento, né? Como o outro se sente. Exatamente. E talvez essa comunicação, é o que eu falo, talvez faltou ouvir o cliente, faltou ter percebido
percebido que ele estava assim. E isso, Silvia, a gente tem que criar essa habilidade, porque isso não é jurídico. A gente leva isso para o campo jurídico, principalmente quando a gente fala de dever de informação, para a gente ter atenção ao cliente, perceba os sinais que ele transmite. Então, muitas vezes, esse cliente, ele tá te dizendo, dando várias informações, é o eco que ele tá te dando todos os dias. Ele tá dizendo, eu tô insegura, tô com medo. Porque se ele tá inseguro, tá com medo, não tem como ir adiante. Isso. E isso pode se tornar o argumento, né, Renata? Olha, eu disse para ele que eu tava com medo. Eu disse que eu não queria fazer essa cirurgia. Eu disse que esse remédio podia fazer o meu cachorro passar mal. Isso. E às vezes o veterinário acha que isso é normal. E isso, quando a gente entende dever de informação, a gente teria o conhecimento de que isso é um óbice para o veterinário seguir com o procedimento. Então, isso tudo é comunicação. Sim. Isso não estou falando de papel, estou falando de comunicação. E, sem dúvida nenhuma, isso reflete na esfera judicial e ética também. Renata, tem um momento na clínica que é muito delicado. Eu acho que todos os meus colegas concordariam comigo, que é: tô te atendendo e para o teu pet ali, gato, cão, seja lá o que for, não tá bem, eu preciso de um rol de exames, ou ele precisa ser internado, ele tá desidratado. Vamos dar um exemplo bem corriqueiro, muito desidratado. Paciente muito desidratado, precisa de fluido, terapia intensa, não dá para fazer embaixo da pele, no subcutâneo, rapidinho no consultório. Infelizmente não vai funcionar. E o responsável se recusa a internar, e o tal de termo de recusa de exame, de internação, enfim. Ele é muito delicado. Alguns se recusam, inclusive, a assinar o termo de recusa. E isso não é tão incomum assim. O que você sugere para o médico veterinário fazer nesse cenário? Porque perceba, se você está se recusando de uma forma tão definitiva que eu não estou conseguindo te fazer mudar de ideia, talvez essa comunicação já não tenha se estabelecido lá atrás, a gente não tenha criado vínculo, não haja nenhuma ponte entre nós. E aí eu venho com o termo, que parece que é a pá de cal ali naquela história. E aí? Como é que eu saio dessa? E aí o bicho sai dali e morre. Porque ele estava mal, eu queria internar. E a culpa é minha, como médica veterinária, que afinal não fiz o que tinha que ser feito. E eu fiquei sem o termo de recusa. E aí? Como é que eu saio dessa enrascada? Vamos lá. Quando o animal não... Liga pra Renata, gente. Pronto, já resolvi. Quando o animal quando o cliente não quer internar, ele fala, não quero internar. Você diz, Renata, já aconteceu comigo. Renata, sua cachorra, minha orca já morreu, quase morreu várias vezes. Aí eu falo assim, Renata, ela precisa ficar internada. Eu falo assim, não, esse termo é o retirada sem alta. Ou seja, ela não pode sair daqui, ela não está internada ainda. É o retirada sem alta. Ou ela está internada e eu falo, Silvia, alta pedido. Chega, retirada sem alta. Tá. Por que é retirada sem alta? Porque a alta é ato privativo do médico veterinário. Sim. Não existe alta porque o cliente pediu. Ah, entendi. Entendeu? Então, até a forma Então, esse termo que eu usei, alta pedido, tá mas errado. É comum, é Isso, comum. mas só pra gente colocar os conceitos no lugar. É só na forma da gente falar com o cliente, que às vezes a gente usa dessa forma, e ele fala assim, então teve ato, porque você me deu. Não, e tem processo que a gente tem esse documento no processo. Tá. Então é importante só que a maneira de se comunicar, até a forma de falar, ajuda, né? Então não tem liberação, né? Foi uma retirada sem alta, porque o cliente pediu que fosse retirado ou não internado. É o mesmo documento, retirada sem alta. Só que a forma de escrever esse documento é muito importante. Em geral, a gente tem, em 90% das vezes, o que motiva o cliente a não internar ou a retirar é financeiro. Então, a gente tem que entender que ali já tem um constrangimento. Sim. E se ele pudesse escolher, talvez ele deixasse. E aí, olha a cabeça do cliente. Eu falo assim, a gente tem que pensar como a cabeça do cliente. Ele está constrangido porque ele não tem dinheiro. E por causa disso, o animal dele pode morrer. Isso. E aí, nesse momento, a gente tem um cenário já de alerta de problema, porque tem tudo para isso aí gerar um processo no futuro. Então, é melhorar muito a forma de comunicação. Aí, veja você, Silvia, na maioria das vezes, nos estabelecimentos, quem entrega esse termo? A recepção. Ou vem o veterinário com aquele mau humor danado, cruza o braço e fala assim, bom, o senhor que sabe, mas ela tinha que ficar internada. Aí o que eu falo, aí satisfação, o cliente, ele vai se fechar da mesma forma, vai se sentir super exposto. Então, a situação de não quero internar porque não tenho dinheiro, ou porque, na minoria das vezes, não confio na equipe, isso traduz já um cenário de crise e que a gente tem que tentar
amenizar. Então, é deixar as portas abertas para o cliente, falar, olha, eu só preciso que você assine esse documento, que aqui está escrito o que pode acontecer na saída dele. Então, evitar aquela nomenclatura assim, responsabilidade sua, estamos isentos, tudo isso é horrível para o cliente. E que de forma alguma ninguém está isento de nada. Então, a forma da gente colocar isso no papel também ajuda para que... É declarar a ciência do risco. Exatamente, é só para isso, só para isso. Então, quando ele chega lá e rasga isso na cara da recepção, 2 testemunhas têm que assinar no local, dizendo que houve recusa na assinatura e essa informação vai para o prontuário. Mas é o que eu sempre falo, retirada sem alta, alerta máximo. Vamos melhorar essa comunicação, porque em geral o motivo é financeiro mesmo. Então a gente só tem que deixar esse cliente ciente de que, olha, sair daqui pode significar o agravamento do quadro e inclusive o óbito. Para ele não sair e falar, ué, mas ninguém me falou nada, eu achei que podia fazer em casa. Renata, e aí o cliente diz, eu entendi, mas eu não tenho dinheiro, o que a senhora me sugere? Cabe ao médico veterinário uma responsabilidade. Eu entendo que é um princípio de humanidade, mas vamos deixar só essa humanidade ali de lado. E é uma responsabilidade do médico dizer, olha, eu posso te indicar serviços mais baratos, eu posso te indicar um hospital público para cidades nas quais eles existirem. Isso é uma responsabilidade do médico ou não? É um direito do médico, dado que você pode se condoer pela situação alheia e ser um pouco parceiro ali. Eu acredito que o médico veterinário pode, sim, não é um encaminhamento, né? Não, é essa situação. E aí, o que você me sugere? É uma indicação. Existem outros estabelecimentos que têm, assim, né, uma forma mais voluntária de trabalhar, então são hospitais públicos, e aí o veterinário poderia fazer, sinalizar isso, porque às vezes o cliente não sabe, né? Não sabe da existência. Mas ele não é obrigado a... Então, essa obrigação é difícil, porque o serviço está sendo prestado, né? Quando a gente fala de encaminhamento para outro estabelecimento, é quando você não tem competência para fazer aquilo. E, de fato, você tem competência. Mas é difícil a gente falar que... Assim, ele não vai ser penalizado por isso, mas é difícil falar, olha, não vou alertar, não vou informar. Mas eu posso encaminhar por questões financeiras. Eu posso construir um encaminhamento e argumentar para o meu colega que fulano está sendo encaminhado, dado... É porque o encaminhamento não combina com a retirada sem alta. Pois é, então tem um... Entende? Eu estou fazendo uma retirada sem alta com um papelzinho para ir para um hospital, uma clínica mais barata? O que eu recomendo é que você tenha a retirada sem alta e faça um relatório desse paciente para ele não ir sem informação de o que estava acontecendo, qual era a assistência que estava sendo prestada. Então ele vai para um outro estabelecimento munido de informações, mas a escolha é dele. Tá. Né? A escolha dele, vocês deixam a porta... Eu posso fazer um relatório de internação, que seja, ou de conduta no ambulatório, sei lá. Da assistência que foi prestada. Da assistência prestada. Toda, porque pode ter começado numa consulta, ter sei lá, feito até, inclusive, uma cirurgia, e depois ficou 2 dias internado, mas ainda precisava ficar mais. Então, vocês fazem um relatório e ele vai poder ter a liberdade de levar isso para um outro estabelecimento. E vocês podem informar sobre hospitais públicos, isso para poder possibilitar o tratamento, que na verdade a gente quer que dê certo, né? Sim. Que dê certo. Então, essa possibilidade, acho que poderia ser colocada para o cliente, sim, pela transparência e boa-fé, né? Então, os problemas mais recorrentes, eles estão enraizados nessa dificuldade de comunicação inicial e na falta de documentos. Com certeza. Esses são os 2 grandes pilares das ações contra os médicos veterinários. E aí depois disso a gente pode trabalhar tudo aquilo que o veterinário não sabe, né? Então ele já sai da faculdade sem saber, são poucas as faculdades que têm na graduação as informações que eles precisariam para começar a trabalhar, como por exemplo, noção pessoal de responsabilidade. Não sabem. Não sabem que podem ser processados na esfera civil, ética, penal. Então ele sai achando que só a empresa vai ser responsabilizada. E não funciona assim. Então eles precisam conhecer como é que está esse mundo, essa realidade de processos, que podem ser responsabilizados pessoalmente pelos seus atos. E aí a gente vai discutir a importância do prontuário e aí, por fim, o dever de informação. Mas tudo isso Ele vai entender que ele é a empresa. Exatamente. É só a empresa, você é a sua empresa, né? Exatamente. Muitos somos volantes e atendemos picadinho num lugar, no outro lugar. E olha, é engraçado, porque o volante, ele tem a peculiaridade de... ou ele leva muito risco, ou ele está sob muito risco. Porque às vezes ele trabalha em estabelecimentos que não tem a mínima infraestrutura, não tem prontuário, não tem termo, e ele está trabalhando lá achando que o problema não é dele.
que isso nunca vai acontecer com ele. E o contrário também existe. Ele trabalha em bons estabelecimentos, mas aí na correria ele deixa de preencher prontuário, ele deixa de entregar termo. Então ele age como se ele fosse alguém que não teria essa obrigação. E tem. Então esse é um cenário muito peculiar do volante. Então tem risco para os dois lados. Porque é uma cultura muito típica de cada unidade de saúde. E o sujeito vai pulando de galho em galho e vai tendo que se adaptar em horas, né? Exatamente. O paciente dá uma, o paciente das 3 e ele vai tendo que se adaptar. Mas eu falo para eles assim, não tive tempo. Eu falei, você não tem essa opção. Você não tem a opção de não ter tempo. Você fez um procedimento, um atendimento, você tem que preencher o prontuário. Se não cabe na sua agenda isso, ajusta a sua agenda. Porque você não pode dizer, olha, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Que não existe essa escusa. Não existe na medicina veterinária nenhuma escusa, ou seja, desculpa para não elaborar prontuário. Renata, eu percebo prontuários ruins, né? Prontuários de uma linha, prontuários escritos de forma errada. Enfim, isso é ainda uma realidade na medicina veterinária. Uhum. Esse prontuário, ele pode ser escrito de uma forma menos técnica também? Por que eu pergunto isso? Porque é cada vez mais comum que os colegas tenham pequenos auxiliares que são graduandos e que conseguem preencher um prontuário, mas que trazem termos menos técnicos. Então, o acesso cirúrgico ele pode ser descrito de muitas formas, mais ou menos elaboradas. E aquilo é uma descrição correta daquele acesso cirúrgico. Até na graduação, às vezes a gente aceita com um pouco menos de termos técnicos numa prova, numa situação assim, se o acesso estiver correto. Como é que é isso quando isso vira uma ação judicial? A gente tem que lembrar que o juiz, ele não tem formação em direito. Em medicina veterinária. Ele tem formação em direito, não tem conhecimento técnico sobre o que a gente está discutindo. Então, em geral, ele nomeia um perito. E esse perito é um médico veterinário que vai avaliar toda essa documentação, que é a perícia indireta. Não é a perícia no animal, especificamente. O que mais acontece é a perícia indireta, que é com base nos documentos. Por isso que eu falo tão importante a gente ter um documento. Então, a gente tem que ver de que maneira esse perito vai interpretar esse relatório cirúrgico escrito de uma forma informal. Mais leiga até. Eu não sei se isso vai ser positivo, vai depender do caso concreto, ou se vai ser negativo. Se vai tá aquém daquilo que a gente precisaria de elementos e informações técnicas para o convencimento do juiz, ou seja, para o laudo do perito e convencimento do juiz. Então, depende. Eu só tenho medo, quando a gente fala de redação informal em prontuário, quando a gente tem aqueles elementos subjetivos. E que atribuem valor a alguma coisa, né? Responsável maluco. Isso. Por quê? Porque o veterinário, de novo, não teve isso na faculdade, ele acha que o prontuário é o diário. Então é dele, eu vou elaborar e vou fazer do jeito que eu quiser. E não funciona assim. Porque esse documento é do seu cliente, então ele tem acesso e muitas vezes esse acesso vai dar espaço para o cliente ler algo a respeito dele. E isso pode gerar um dever de indenizar. Ou seja, por ser um segundo problema. Um segundo problema é processo. Nas palestras eu mostro isso. Então, é comum que isso aconteça e a gente tem que tomar cuidado, porque não é esse o objetivo da elaboração do prontuário, né? Então, essa redação sobre o cliente tem que ter muita cautela. Agora, dado que eu concluí que o cliente é maluco, né? Concluí que ele é maluco. Eu concluí que ele é maluco a partir de alguma coisa. Exatamente. Possivelmente, sei lá, um exemplo aleatório, ele resistiu inúmeras vezes ao tratamento. O que eu devo colocar no prontuário é narrar a resistência. Isso, fatos. O fato. Então, sei lá, consulta do dia 10 de outubro, cliente em retorno 5 dias depois, sem iniciar a medicação. Consulta em 15 de outubro, 20 de outubro, cliente novamente em retorno 5 dias depois, sem iniciar a medicação. Então, pela resistência, eu concluí que ele é maluco. Tá bom, só que isso é um juízo de valor. Totalmente. Tá. E isso não deve de forma alguma estar como conclusão, seja porque você quer lembrar, ou seja porque você quer avisar um colega. Então, de forma alguma. E mais, quando a gente fala de resistência, a gente está falando de recusa, né? Então, é importante que você... Isso é muito complicado, porque isso está em quase todos os processos. Em geral, o que gera problema para o veterinário é a concessão que ele abriu. Então, abriu o concessão... Aí não tem termo esse aí. Não tem termo. Só que tem registro em prontuário e deveria ter, além da informação de que o cliente não iniciou o tratamento ou recusou o tratamento, que você informou sobre as consequências disso novamente. Então, essa comunicação precisa existir, porque às vezes o veterinário recebe de maneira muito passiva. Então, olha, não vai fazer, então tá bom. Não é assim, porque a informação também é sobre, não é só
para o consentimento, é para o dissentimento também. Porque toda recusa tem consequência. Isso também requer, e talvez mais, informação ainda. E às vezes a gente se limita, dona fulana, de novo. Pois é. Né? E nem seria importante estar nesse prontuário, por que ela não iniciou? Talvez seja relevante, a gente não sabe o motivo. Talvez esse animal tivesse um outro problema. Então, as informações, dependendo da forma como vierem, são interessantes serem registradas em prontuário. São reproduções importantes. Talvez ela estava viajando e não ficou ninguém em casa. Isso não é relevante para a gente amanhã justificar o porquê do insucesso do tratamento? Porque isso pode ser imputado para o veterinário. Sim. Lá no futuro. Mas não deu certo porque você ficou 7 dias sem fazer nada, você viajou e esse animal ficou sozinho. Só que cadê o registro disso? Uhum. Então são informações que deveriam estar, porque são relevantes para a assistência do animal, mas em geral não temos registro disso. Tá, é duro, né? Porque eu fico aqui pensando nos meus casos, daí eu já acho que eu tenho que jogar todos os meus prontuários fora, enfim. Mas fora essa autoanálise, cada caso, ele é muito individual. Eu fico até pensando nos termos, Renata. Sim. A rigor, a gente teria que ter uma capacidade tal de redação que, à luz da sua recusa, eu completasse o termo para você, Renata. Sim. Mas a gente não faz isso. Os termos são engessados, eles têm pequenos espaços para serem preenchidos. E, às vezes, eles não têm eles não refletem fielmente a situação. Não sei se você me entende. Talvez a gente tivesse que customizar ainda mais, individualizar ainda mais. A ideia é que vocês tenham sempre uma espinha dorsal mínima e que, com base no procedimento e no paciente, vocês vão editando aquelas informações que são essenciais. Mas realmente não dá para esperar que o veterinário ele vá, em cada situação, elaborar um termo, porque isso realmente vai ser muito complicado de fazer. Então, se tem algo que seja muito específico, o ideal é que esteja no prontuário e ter o melhor termo possível para os casos e de maneira específica, né? Então, se a gente está falando de uma esplenectomia, vamos fazer o termo da esplenectomia. E assim a gente vai criando o que eu chamo de closet, né? A gente vai criando documentos específicos para, pelo menos, cada procedimento, porque cada procedimento já tem uma peculiaridade. E você vê essa estratégia como mais adequada. Eles serem cada vez mais específicos do que um grande guarda-chuva que cabe em todos os termos embaixo. Porque o grande guarda-chuva, ele tem de ser um termo genérico. E o termo genérico, ele vai omitir informações. E isso a gente chama de vício do consentimento do cliente. Então, tende a ele ler aquilo e aquilo não trouxe informação, portanto, ele não consentiu. Então, a gente vai especificar, dá trabalho construir, mas depois é só pegar do armário e usar. Então, isso é facilitar a vida do veterinário, por isso que eu falo. O objetivo é totalmente o contrário, é levar facilidade e não engessamento para a rotina. Entendi. Renata, vamos falar um pouquinho. A gente deu um exemplo de uma consulta ambulatorial, mas de uma situação de urgência e emergência. É o momento em que o veterinário fica mais vulnerável, dado que muitas vezes ele adota procedimentos médicos sem autorização, porque não há tempo para pedir autorização? Sem dúvida nenhuma, são situações de vulnerabilidade. Por quê? Porque a gente não tem como pedir consentimento para o cliente quando a gente fala de emergência mesmo, né? Sim. Emergência de verdade, porque existem 2 casos de emergência. Eu gosto de citar isso, que tem a emergência do cliente e tem a emergência do veterinário. A emergência do cliente é aquela que você vai atender porque ele está falando que é emergência, atendam. Porque, em geral, isso, e já vi várias vezes, o cliente sai dali insatisfeito, ele vai para a rede social para falar que houve negativa de atendimento de emergência. Mas na emergência clássica, onde você vai colocar em prontuário que houve um atendimento emergencial, aí você vai classificar conforme vocês fazem tecnicamente, não dá tempo de você pedir para ele assinar contrato, para ele assinar termo. Então, sim, há uma vulnerabilidade, principalmente financeira, porque pode ser que você vai fazer tudo o que for possível para estabilizar e esse cliente depois pode falar que não tem dinheiro, que não vai pagar. Então, esse risco existe. Essa hora que vocês ficam revoltados, mas eu não tenho que fazer. O que vai salvar vocês de uma eventual ação de cobrança é o prontuário. Então, não é porque a emergência eu não fiz prontuário, é aí que você tem que fazer o prontuário, imediatamente depois. Então, é vulnerável, sim, sem dúvida nenhuma. Só que a prática nos diz, inclusive nos dados da tese da Cíntia, a Cíntia Navarro, que e isso bate muito com a minha atividade. Os casos que a gente mais tem de processos não são de urgência e emergência. São os casos de cirurgia e clínica. Então, crônicas. Exatamente, são os casos onde você já tem relacionamento.
Então, não significa que a emergência vai ser processado, porque na prática vem menos. Vem mais nos casos onde há um relacionamento, onde talvez o cliente tenha esperado mais da sua habilidade de se comunicar e essa habilidade não veio ou não apareceu. Então, você veja, a vulnerabilidade não significa necessariamente mais processo. Pelo menos até agora, na prática, eu vejo pouco. Agora, esse paciente que chega em emergência foi atendido, morre durante o atendimento, o responsável diz depois, gente, não tenho como pagar. Eu tinha que socorrê-lo. Bom, na verdade, a gente tem a obrigação de atender esse paciente. Exatamente. E depois a gente cobra desse cliente pelas vias tradicionais de cobrança. Essa é a orientação? Mas eu vejo muito pouco isso acontecer. Porque, assim, só a ação de cobrança por si só já é dispendiosa. Então, se a empresa não tem um jurídico, acaba não compensando entrar com uma ação para receber, a não ser que seja um valor muito alto. E é raro, né? Porque, em geral, é assim, um atendimento emergencial, você vai cobrar aquela conduta lá que você teve naquele período. E é um período curto. Uhum. Não estou falando de internação, sim, sabe? Não são longa. Contas milionárias. Exatamente. Né? Então, acaba não compensando. Então, o estabelecimento acaba ficando com um passivo grande nesse sentido. Mas existe a possibilidade, sim, o cliente precisa saber disso, né? Que primeiro, que o atendimento é mediante cobrança, que aquilo não é um hospital público. Então, isso dá para fazer enquanto alguém está atendendo animal, né? Porque se separam, né? No atendimento emergencial, em geral, se separam. Tem local que deixa. Mas assim que possível, o cliente vai para o trâmite burocrático. Tem ciência ali de que aquilo vai gerar uma cobrança, só que você não tem como saber antes, né? Então, vai ficar suscetível dele não ter recursos para pagar. Isso é possível, infelizmente. Renata, eu te ouvindo, às vezes fico me perguntando se a alienação não pode permitir não saber de tudo isso, para traduzir o que eu estou tentando formular, o que eu estou sentindo um pouco. Não saber de tudo isso não pode permitir ao veterinário ser mais humano, informal, nem sei que termos exatamente usar, mas mais transparente, mais natural. E aí, quando ele começa a ficar alerta para todas as cascas de banana que estão no meio do caminho, ele acaba não estabelecendo eventualmente o vínculo. Ele fala, nossa, eu tenho que dar o termo, eu tenho que fazer o prontuário. É uma sensação que eu imagino possa ser suscitada em alguns colegas. Você nota isso? De toda essa clareza de que, cidadão, é um pouquinho mais complicado do que você imaginou. Não é só atender o gatinho e o cachorrinho. Esse cenário tem essas variáveis. E aí o cara perde a essência, né? No fundo, o que eu estou me perguntando é, por que eu estudei? Eu estudei para estabelecer esse vínculo, para ajudar esses bichos. E aí eu olho todo esse universo e falo, não, com essa parte eu não contava. Deve ter um monte de gente pensando isso No agora. início, é muito engraçado, porque no início desse meu trabalho, lá em 2018, quando eu começava a falar em palestra, eu via muita gente resistente. Eu via gente me encarando, assim, mas que absurdo. É triste de falar, meu Deus. Eu já vi uma vez um rapaz falando assim, Renata, eu estou saindo em posição fetal. Eu achei muito engraçado. Ele se ouvir, ele vai lembrar. Então, mas isso mudou. Isso aqui é bacana. Isso tem mudado, por quê? Porque a realidade já está batendo na cara de muito veterinário. Então, acho que daqui para frente, a realidade do processo vai conviver com vocês. Então, o que está acontecendo já traz a transparência de tudo que eu falo. Mas o que é mais interessante foi o que eu ouvi de um veterinário outro dia, e ele trabalha com cuidados paliativos. E ele falou, Renata, antes de te conhecer, então ele teve a chance de estar em vários eventos comigo, vários treinamentos. Ele falou, antes de conhecer, eu achei, exatamente o que você falou, eu achei que o seu trabalho ia trazer uma medicina veterinária defensiva. Que eu ia uma impessoalidade. Que eu ia ficar engessado, tão preocupado com um protocolo que eu ia prejudicar a minha atividade, minha rotina. E ele falou, nossa, agora eu só consigo encaixar tudo que você fala para melhorar a forma de eu trabalhar. Então, precisa conhecer. Então, se você ouve 30 minutos, pode ser que isso seja insuficiente para você ter a percepção que... E baixar a guarda, né, exatamente. Renata? Não, e conseguir encaixar isso na qualidade do serviço. Que eu não tenho dúvida nenhuma, porque isso já é feedback real, de que isso traduz na melhora do atendimento. Porque o veterinário que fala, o veterinário
veterinário que se preocupa, se o cliente está entendendo, se o veterinário que preenche prontuário, essa assistência é melhor pro paciente. Então, logicamente, isso no futuro vai traduzir numa qualidade de tudo que a gente tem aí, que a gente quer como cliente, que eu também quero. Então, a gente tem que sair da zona do benefício da ignorância. Não adianta a gente viver mais assim, porque não vai ter mais espaço. Uma hora você vai aprender com o processo, e o processo é grande aprendizado. Eu sempre falo para quem é processado, não acha que isso é o final do mundo, não. Você vai aprender bastante com isso. E aí, segue a vida pra gente continuar a tentar usar aquilo ali como ferramenta de melhoria na sua atividade. Sim, parece que é um grande não e você tem que transformar num sim enorme, né? Não tem outro jeito. É lógico. Pra gente estar chegando no finalzinho, queria te perguntar como as pessoas que trabalham com equipes, porque hoje a gente tem as grandes redes, né? Já são algumas no país de hospitais veterinários, mas é cada vez menos comum o médico trabalhar absolutamente sozinho. Né? Sempre tem um outro médico veterinário pelo qual ele é responsável, que é colega. E quando essa equipe, seja com relação ou não de subordinação, não se trata disso, mas quando a equipe não se engaja na mesma intensidade na necessidade de preenchimento de prontuário, de preenchimento de relatório cirúrgico, de preenchimento de relatório anestésico, de entrega de termo com explicação prévia. Então, o engajamento é muito variável, Renata. Como é que o que você sugere de caminhos para que, além do esclarecimento, para que isso seja mais efetivo? Auditoria de prontuário para apontar erros é um caminho? Incluir índices na política de meritocracia, de metas internas? Assim, o que você enxerga como caminho? É mais uma... menos uma resposta cientificamente embasada e mais a sua opinião mesmo. É porque se a gente fala, depende exatamente do que a gente está falando. Se vamos supor, só prontuário, logicamente não tem como fugir disso. Não existe prevenção jurídica para a PJ, existe para o veterinário. Então, se ele não entendeu isso, não vai ter segurança para ele e nem para a PJ. Então, ele tem que ser treinado. Então, a conscientização vem do treinamento, porque ele sozinho dificilmente vai conseguir abrir o código de ética e entender tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, ele precisa ser treinado. Depois, sim, revisão de prontuário. Isso na medicina humana já existe. Então, teria que ter uma comissão revisora de prontuário para poder ver se esses documentos estão sendo ajustados de maneira adequada. Ajudar o veterinário com um sistema importante, um sistema seguro, um sistema que já tem ali minimamente aquilo que ele não pode esquecer. Então, isso na rotina vai agilizar a vida dele. Reuniões para demonstrar alguma falha, mostrar como a gente pode melhorar, colocar esse veterinário, ouvi-lo, né, na rotina. Eu acho que os grandes já fazem isso. E eu vejo já, isso é talvez a parte mais dolorida do gestor, fazer com que a equipe entenda a importância. Mas eu já vi quem conseguiu. Então, é contínuo. É falar, é repetir, vai na repetição mesmo, no conhecimento, na repetição. Mas dá certo. E vale a pena quando dá. É muito legal a gente ver um estabelecimento com um prontuário lindo, né? Todo bem preenchido, com a informação do início ao fim. Isso é muito legal. E eu não tenho dúvida que isso é muito bom para assistência. Agora, quando a gente fala de comunicação, e de novo, treinamento, simulação de situações para que ele saiba exatamente o que fazer, para ele poder tirar dúvida, debater. Então, reuniões clínicas, eu acho que vocês já fazem isso, mas levar isso também para uma esfera jurídica. É interessante ele ter dúvidas colocadas e o que eu faço nessa hora? Porque em muitos momentos eles não sabem, né? Então, ter esses protocolos implementados ajuda. E se orientam por um achismo mesmo super bem intencionado, né? Se orienta ou não, nos orientamos, né? Todos nós partimos. A gente, de fato, como você disse, não tem nenhuma formação nessa área na graduação e pouquíssimo na pós. Pois é. Muito pouco. A gente começa a ter comunicação na área médica, né? Eu dou alguns módulos de comunicação na área médica em algumas programas de pós-graduação, mas ainda assim é tudo muito, Renata, embrionário, muito embrionário. Eu dou aula em algumas pós-graduações e também é tudo novidade. Para quem está ouvindo na pós, é pela primeira vez que está tendo acesso ao assunto. E isso é complicado, né? Porque é bom que já chegamos. Sim. Então, mas isso deveria ter ido lá da raiz. É que é complicado falar para estudante que ele ainda não viveu isso, né? Mas ele tem que ser apresentado para que quando chegue na atividade,
idade não seja uma novidade mais. Eu acho que ele não vai dar importância Exatamente. na graduação, mas isso não significa que ele não tenha que ouvir. Exatamente. Né? Porque senão a gente não diria um monte de coisa pro filho. Ele Exatamente. também não vai dar importância, mas não significa que ele não tenha que ouvir. É o que mais acontece, né? É isso, Renata. Muito obrigada. Nossa, adorei. Muito obrigada. Por ter aceitado o nosso convite, ter vindo conversar conosco. Foi uma aula, de fato. Eu tirei muitas das minhas dúvidas, tem outras tantas, mas isso daí dá outro podcast. Poxa, muito obrigada e fico à disposição de vocês, tá? Obrigada. Então, gente, esse foi o PodVet, o podcast da Premier Pet sobre vivências e desafios dos médicos veterinários. Se você ainda não escutou os episódios anteriores, não perca. E clique no botão para seguir e acompanhar o que vem por aí. Até a próxima.